você e nós podemos realizar muito mais em missões mundiais. Queremos compartilhar alguns projetos para 2021. A realização da consulta de missão, do curso de missão global mobilizador, dos cursos de teologia e missões e especialização em missiologia, o envio de novos missionários, capacitação de obreiros autóctones, adote um missionário e outros. E ainda temos o desafio de enviar novos missionários para Albânia, Angola, Bolívia, Espanha, Guiné-Bissau, Inglaterra, Peru, Portugal, República Dominicana, Timor-Leste, Togo e outros campos do Senhor. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos o Senhor por mais esta noite, por essa oportunidade em estar dando continuidade ao nosso estudo que estamos realizando já há algumas semanas, em cima da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e quero ler o texto com vocês a partir do versículo 9. Nós só retornamos a leitura um pouco atrás, nós já estamos no 14, mas sempre gosto, de voltar um pouquinho para a gente se localizar dentro do próprio texto. Diz assim, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, ou do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando o Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção através do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Na verdade, na semana anterior, na semana passada, nós praticamente expusemos todo o versículo 14, mas ficou ainda faltando um detalhe, Então vimos na semana passada e na outra semana que além do resgate que Deus operou, Deus já realizou, na nossa vida, nos transferindo, nos transportando de um reino que é um reino de trevas, reino no qual nos encontrávamos aprisionados, éramos prisioneiros, éramos escravos desse reino, e Deus nos resgatou, Deus nos tirou de lá e nos transferiu, nos transportou, para um reino excelente, o reino da luz, o reino do Filho de Deus, do seu Filho amado. E Deus fez essa grande salvação. E no versículo 14,
nós vemos também o texto dizer que Deus operou a remissão dos nossos pecados. Né? 14, na parte final ali, ele diz a saber a remissão dos pecados. Então Deus, essa remissão dos pecados, que nada mais é do que nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, quando você falar ouvir falar em remissão dos pecados, você entenda que é o perdão dos pecados. Então, nessa obra salvítica, salvadora, né, Deus também nos proporciona não somente o resgate do aprisionamento e nos transportando para o reino do seu Filho amado, mas Deus também nos proporciona o perdão dos nossos pecados, né? O perdão dos nossos delitos. E quando nós chegamos nesse ponto e vamos falar sobre perdão dos pecados, nós não poderemos nos esquecer jamais, por isso é interessante essa parte do estudo, que esse perdão dos pecados, ele só foi viabilizado, só foi possível, porque esses pecados que nós cometemos, esses pecados geram e geraram uma dívida diante de Deus. Então, quem é pecador e quem permanece no pecado, enquanto não tem o perdão dos pecados através de Jesus Cristo, ele permanece devedor, né? E o que Cristo fez na cruz foi justamente pagar a nossa dívida, né? Essa dívida que foi gerada por conta do pecado, essa dívida ela foi quitada na cruz. Na própria carta aos Colossenses, um pouco mais à frente, ali no capítulo 2 e no versículo de número 13, diz assim o apóstolo Paulo, falando sobre justamente o que Cristo fez na cruz e as consequências, e uma das consequências, né? Ele diz assim: e quando vós estáveis mortos por causa do pecado, e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou, né, Deus, no caso, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Por quê? Havendo riscado a cédula aqui é o sentido de dívida, né? Uma nota promissória. É um documento que traduz uma dívida. E Deus riscou essa cédula, que era contra nós. Era a nossa dívida. Com relação às ordenanças, né? Ao que se deveria fazer e o que não se poderia fazer. A qual, de alguma maneira, nos era contrária. E ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo está dizendo que na cruz, essa cédula que era contra nós, ela foi quitada, ela foi riscada. Então a dívida que tínhamos para com Deus, em função dos pecados, ela é quitada. Uma vez que a nossa dívida é quitada, né, automaticamente estamos em condição, e aí nós vemos um pouquinho mais à frente, manifestando fé e arrependimento, de receber o perdão dos nossos pecados. Tá? O apóstolo João, quando ele, no seu evangelho, João 19, falando sobre aquilo que Cristo fez na cruz, João, capítulo 19, versículo 28, diz assim: depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas,
Olha só, todas as coisas estavam terminadas. Tudo o que ele tinha que fazer, a sua obra estava consumada. Ele está na cruz ali, né? Então, depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. 29. Estava por ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Morreu. Está consumado, ele pode assumir um sentido: está feito, está pago. Porque a obra, o nosso preço, essa dívida que foi paga, ela foi paga uma vez. Quando? Ela foi paga lá na cruz. Na semana que vem nós vamos ver que esse perdão de pecados não é somente dos nossos pecados passados. Isso nós vamos ver depois, lá na frente. Diz respeito aos nossos pecados do passado, pecados do presente e pecados que ainda veremos de cometer. Só que daí vem uma questão da necessidade de nós continuarmos a recebermos o perdão de Deus mediante a confissão do pecado e do nosso arrependimento, como também há no princípio. Mas Jesus não pagou o preço só dos nossos pecados antes de nós termos aceito, porque na verdade nós continuamos pecando, não com a mesma frequência. Eu sempre digo que agora, depois de convertidos, o pecado é a exceção, não é a regra, mas ainda a gente vacila. E esse pecado, o sacrifício de Jesus, ele não alcança? Alcança. Mas isso nós vamos deixar para ver na semana que vem. Então, no momento em que a gente aceita Cristo, que a gente manifesta a fé em Cristo, que a gente entrega a nossa vida a Ele, onde Deus, através do Espírito Santo, gera a vida em nós e Ele aplica em nós essa salvação, é como se Deus dissesse a partir dali: agora você pode ir, a sua dívida está paga. Nós estávamos escravos, éramos prisioneiros, éramos devedores de Deus. Cristo paga essa dívida, Então, esse sangue derramado na cruz, nós vamos ver depois, que ele é o que nos possibilita podermos ser perdoados. Eu não sei se você sabe, porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E nós vamos ver que na cruz também, por isso nós temos que tratar paralelamente esse assunto. Na cruz, Jesus Cristo, ele não somente manifesta o seu amor por nós. Na cruz ele manifesta o quê? A sua justiça. Deus na cruz, porque alguém pensa assim: puxa, Deus perdoou todas as nossas iniquidades, que Deus de amor. Mas a Bíblia diz que ele é um Deus justo. Então ele deixou de ser justo no momento em que não puniu o pecado, sendo que o pecado deve ser punido. Então, nós vamos entender que lá na cruz, Deus revela não somente o seu amor por nós. Porque é claro, irmãos, se Cristo morre por mim, sendo que eu deveria estar no lugar dele, então ele manifesta amor por mim. Mas ele não deixa de ser o mesmo Deus perfeitamente justo. E é justamente na cruz que se revela a justiça de Deus. Deus faz justiça na cruz. A Bíblia diz lá em Romanos 1,17, nós não precisamos abrir, que a justiça de Deus, Paulo diz que lá na cruz, que no Evangelho, Deus revela a sua justiça. E quando ele diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus, ele está se referindo justamente à cruz. Ali na cruz. E aí a gente faz essa pergunta: por que Deus manifesta a sua justiça na cruz? Normalmente nós seremos levados
a pensar que Deus na cruz manifesta. As pessoas que entendem o Evangelho e conhecem o Evangelho, né? Eles não vão ver na cruz, né, uma pessoa que foi perseguida, que foi oprimida, que foi julgada injustamente. Né? Ninguém vê isso. Né? Quem conhece um pouquinho tem Deus, a primeira coisa que vem à mente é que na cruz Deus manifesta o seu amor por nós. Mas nós precisamos entender que na cruz ele manifesta também a sua justiça. O que Cristo fez é muito precioso na cruz. Por isso que é importante a gente entender isso aí. E para a gente entender melhor essa questão da justiça de Deus manifestada na cruz, né, eu gostaria de usar um exemplo simples, talvez não seja um exemplo perfeito, mas para que a gente possa ter uma compreensão, né, imagine a gente pensar numa sociedade, uma nação, né, que tenha o hábito de não punir os seus criminosos. Vamos supor, né, um país onde se pratica barbaridade, um país onde se comete crime e os criminosos não são julgados. Né? Você consegue mais ou menos entender o que acontece, né, no coração das pessoas quando a gente pensa, né, em viver, né, num lugar onde você é honesto, onde você trabalha, onde você se esforça, né, e você perceber que existem pessoas criminosas e que estão soltas e que não se faz justiça. Então, naturalmente, né, uma sociedade como essa, ou uma nação como essa, que ao invés de colocar na prisão, o exemplo tem, esse é o objetivo, para que a gente possa entender o que Deus faz na cruz, né? Ao invés da sociedade colocar na prisão, deixa as pessoas livres. É como se nada acontecesse. Então é o que eu digo, naturalmente vai nascer dentro do nosso coração uma indignação. As pessoas vão ficar indignadas. Por quê? Por que você está indignado? Você vai dizer, porque eu não vejo justiça. Porque qualquer pessoa um pouco inteligente, né, há de convir que todo delito, que todo o pecado deve ser julgado e deve ser punido. E nós estamos falando de uma sociedade, né, de seres humanos, onde a gente esperaria o mínimo disso, mas nós somos imperfeitos. Agora nós estamos falando de Deus, o justo juiz. Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, de misericórdia, mas é um Deus de justiça. É um Deus de justiça. Então, justamente aqui, Deus, ele manifesta a sua justiça. Nós sabemos que no transcurso da história, Deus fez justiça. Se nós começarmos a olhar os acontecimentos relatados na Bíblia, você vai ver vários julgamentos de Deus. Você vai ver, por exemplo, o dilúvio, você vai ver Sodoma e Gomorra, você vai ver destruição de alguns inimigos. Isso o que foi? Isso foi justiça de Deus, porque eram pessoas, nações ímpias. Né? Você vai ver justiça de Deus levando, né, até o seu próprio povo numa condição difícil, porque Deus, ele pune. E Deus, ele seguramente vai, no final de tudo, manifestar a sua grande justiça, no final de todas as coisas, onde vai se manifestar realmente a grande ira e a justiça de Deus. Mas no transcurso da história, Deus tem manifestado, porque Deus é justo. Não é que Deus é mau, não é que Deus é ruim, Deus é justo. E se nós queremos que a nossa sociedade, que a nossa nação seja justa e puna aqueles que erram, por que seria diferente com Deus? Então Deus ele pode, na sua onipotência, na sua sabedoria excelsa, né? É o Deus da sabedoria, conseguir conciliar na cruz duas coisas. Ele concilia o seu caráter de amor e ele concilia o seu caráter de justiça na cruz. Então, quando Deus sacrifica
o seu próprio filho na cruz, ou seja, quando o pecado potencialmente da humanidade, do mundo, vamos colocar melhor, o nosso pecado, o pecado que eu cometi, o pecado que você cometeu, os nossos pecados, Deus, ele toma os nossos pecados e ele lança sobre o seu filho, né? Isso chama-se imputar. Ele imputa a Cristo, né, toda a nossa culpa e todos os nossos pecados. Então a morte de Cristo na cruz não é simplesmente uma consequência por ele não ter sido aceito. Humanamente nós podemos ver assim. Mas na ótica de Deus, em Cristo, o pecado, nosso pecado está sendo julgado, está sendo punido. Então ele continua sendo Deus de justiça, porque o pecado na cruz é punido, e ao mesmo tempo ele nos livra dessa condição, porque ele transfere para si mesmo o nosso pecado. Mas o pecado na cruz, ele é punido. Na cruz, a justiça de Deus se revela. Ele não deixa de ser um Deus injusto. Ele não deixa de ser um Deus justo, perdão. Ele não passa a ser um Deus injusto, né? Por ter liberado o perdão para tantas pessoas. O meu pecado eu conheço. O seu pecado você conhece, né? E talvez não seja aquele pecado, muito embora não exista muito essa coisa de pecado pequeno e pecado grande, pecado condena. Mas imagine que espécie de pecado Deus perdoou. Evidentemente, há aqueles que manifestaram a fé nesta obra redentora, né, que Deus perdoou. Puxa vida, né? Um camarada que aprontou, fez barbaridade, matou, fez tanta coisa. Pense na pior coisa. E um dia Deus alcança esse cara, ele se converte, ele manifesta a sua fé em Cristo e todos os seus pecados são perdoados. Puxa, mas Deus não é justo, não. Os pecados desse cara foram punidos lá, na cruz. Deus fez justiça. Né? Então é a sabedoria de Deus, é o amor de Deus, né, e a justiça de Deus ao mesmo tempo. Então nós temos alguns textos que nos falam sobre essa questão de Deus punir o pecado. O Evangelho de João, se você puder abrir, ou o Romero mostrar ali na frente, João capítulo 1, nós vemos uma palavra de João o Batista, capítulo 1 e versículo de número 29. João 1 e 29. No dia seguinte, João o Batista viu Jesus, que vinha para ele. E ele disse para quem? Para as pessoas, porque João tinha discípulos, muitos discípulos. Depois ele perde e tudo é transferido para Jesus, os discípulos. E Jesus vem na direção dele e aí ele apresenta, porque ele é o anunciador também do reino, mas do rei do reino, né? É ele que apresenta. Jesus diz: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse tirar, ele fala também do fato de que o pecado que estava sobre nós é tirado de nós e lançado sobre ele, né? Então, a culpa que estava sobre nós é lançada, é imputada a ele e é julgado e punido na cruz. Então, nós vemos Jesus assumir a nossa culpa, assumir o nosso pecado, sendo que ele não cometeu pecado e nele o pecado é punido. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2,
1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número... Versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu por nossa causa e nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E quando o injuriavam lá na cruz, quando ele estava sendo açoitado, estavam dizendo aqueles impropérios para ele, sendo puro e santo, e quando o injuriavam, ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Pedro está dizendo, ele não está simplesmente falando que ele estava se entregando ao Pai, que é um justo juiz. Ele está dizendo que ele se entrega ao Pai, que estava julgando através da sua vida o pecado deste mundo. Então aqui Pedro fala que ali na cruz ele se entregava porque ele se entregava àquele que julga. Não é isso que ele fala? O 24? Aquele que julga com justiça, né? E aquele que pune. Então ali ele sabia do seu papel de estar pagando, né? E assumindo o castigo do nosso pecado. Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Puxa, mas por que ele foi castigado? Porque o nosso pecado estava sobre ele, né? 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Pedro fala como Isaías, levando sobre ele os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados, né? Ainda um texto também interessante que trata desse pagamento, né, dessa dívida. A dívida é quitada, né, porque o pecado, ele, claro, é julgado. Se é julgado, está pago a pena. Quando alguém comete um delito, comete alguma coisa, né, um crime, o que acontece? Ele vai lá para a prisão, cumpre a pena. Sei lá, pegou 10 anos. Ele sai de lá, ele sai devendo a justiça, depois de ter cumprido os 10 anos? Não. Ele pode ser depois até não muito aceito na sociedade, porque, né, vai ter aquela coisa, não, o camarada já foi preso e tal, por, né, preocupação de alguém, ou preconceito, enfim. Mas com a justiça ele não tem mais dívida nenhuma. Por quê? Porque ele pagou. Né? Assim somos nós, porque Cristo pagou, né, o castigo que era sobre nós, e ele levou, então agora não pesa sobre nós mais essa dívida. 2 Coríntios capítulo 5, também é um texto interessante para ser visto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19. Podemos até ir para o 18. E tudo isto provém de Deus. Versículo 18. Esse Deus que nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus Cristo. E nos deu, quer dizer, deu ao apóstolo o ministério da reconciliação. Quer dizer, o evangelho, quando é pregado e aceito, acontece automaticamente a reconciliação, por causa do sangue de Jesus, entre o pecador e Deus. Por isso que ele chama de ministério da reconciliação. Quando nós estudamos as cartas de Coríntios, nós vimos isso. 19. Isto é,
Deus estava, através de Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando sobre o mundo, sobre nós, os seus pecados. Deus não imputou, porque se os pecados são nossos, né, a culpa é nossa, mas ele não imputou a nós, ele imputou sobre o Filho e pôs em nós a palavra da reconciliação, de maneira que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então vos rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aceitem o evangelho, aceitem o sacrifício, né? Aceitem a palavra. Versículo 21. Há aquele, referindo-se a Cristo, há aquele que não cometeu o pecado, a este Deus o fez pecado por nossa causa. Está escrito lá? Aquele que não conheceu o pecado, Cristo não pecou. Esse mesmo Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nós pecadores. Ele se faz pecado e nós pecadores somos feitos justiça de Deus. Então, quando a gente diz que na cruz Deus ele manifesta o seu amor, mas ele manifesta a sua justiça, é porque isso acontece. A dívida que pesava contra nós, ela foi quitada, foi paga. Se eu aceito esse sacrifício, se eu creio nesse sacrifício, na eficácia desse sacrifício, então eu estou apto, nesse exato momento, a receber o perdão dos meus pecados. E pastor, e aquele que não aceita? Bom, a Bíblia diz que quem crer, ele será salvo. Quem não crer, ele já está condenado. E a ira de Deus permanece sobre ele. Então existe, claro, né, essa situação toda, e aí nós vamos para a segunda parte desse assunto, que diz respeito, quando a gente fala em perdão dos pecados, ou remissão dos pecados, nós não podemos, irmãos, jamais, e eu acho prudente a gente se lembrar, né, que duas coisas evidentemente têm que acontecer, para que a gente possa se beneficiar dessa grande bênção que é a remissão dos pecados. Você acha que se eu não creio e manifesto fé em Cristo e não aceito o seu sacrifício, você acha que os meus pecados são perdoados? Claro que não. Eu não sou nem salvo, você vai entender por quê. Então, cabe lembrar, quando se trata de perdão de pecados, que, evidentemente, duas coisas são necessárias. Que nós manifestemos fé na eficácia desse sacrifício. Não, eu creio que meus pecados foram lançados sobre Cristo, ele pagou por mim, e eu aceito o seu sacrifício e eu agradeço, eu louvo a Deus, né, por essa tão grande salvação. Então, mas não basta também somente nós manifestarmos fé. O segundo aspecto que não pode faltar quando se trata de remissão de pecados é o arrependimento. E muitas vezes, irmãos, olha, eu sei o que eu estou dizendo. Isso passa desapercebido, né? Muitas vezes as pessoas estão dentro de igrejas, né, naquela dinâmica da igreja, na liturgia da igreja, na festa da igreja, no cântico da igreja, né, mas com a vida totalmente fora, e muitas vezes manifestando a fé, glorificando, louvando, né, dando glória a Deus, aleluia, mas a vida comprova que não houve arrependimento. Na verdade, não houve salvação, não houve conversão. Porque os dois primeiros sinais de uma genuína conversão é fé e arrependimento. Quando a gente estuda com um pouco mais de profundidade a palavra de Deus, o que acontece na vida de uma pessoa que realmente nasce de novo, as duas primeiras coisas que Deus coloca, né, o que nós chamamos, que coincide justamente com o momento da regeneração, do novo nascimento, o Espírito Santo ele coloca em nós fé. Para que Deus coloca fé em nós? Para que a gente possa crer nessa obra de Cristo, para que a gente possa manifestar fé em Cristo, porque é mediante a fé que nós alcançamos a salvação.
e por extensão também o perdão dos pecados. Mas também é gerado dentro de nós, do nosso coração, também arrependimento. Arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é tristeza por um ato cometido. Arrependimento é abandono daquela prática, né? Ah, pastor, mas eventualmente acontece? Não deveria, pode até acontecer. Mas quando nós falamos em arrependimento, é abandono daquele pecado. Então, quem permanece deliberadamente no pecado, é claro que não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, que é algo dado por Deus automaticamente quando alguém nasce de novo, evidentemente que a obra não está realizada. Pode ser alguma coisa parecida, né? Pode ser alguma coisa próxima de um novo nascimento, mas não é. Então, por que a gente fala sobre isso? Porque isso claro, é uma coisa muito básica, mas nós não podemos esquecer. Ah, Deus perdoou todos os meus pecados, que maravilha. Meus pecados estão perdoados. Mas se você fosse poder colocar, colocar uma luneta espiritual e olhar a vida da pessoa e você vê que a pessoa continua, é como alguém, por exemplo, para você entender, né? Alguém que tem uma dívida no banco por uma vida desregrada, financeiramente falando, o cara assim, toda hora assim, mete com empréstimo e tal, e coisa, gasta mais do que deve, está todo enrolado, está devendo. Aí chega alguém e paga a dívida. Ai, coisa boa, a dívida foi paga, mas ele continua naquela vida, continuando pegando empréstimo, gastando mais do que ganha, daqui a pouco vai estar de novo. Então, na verdade, não deve ser assim na nossa vida, com relação às nossas atitudes. Quer dizer, recebemos o perdão dos pecados, mas nós manifestamos arrependimento. Existe base bíblica para isso? É claro que existe base bíblica para isso. Eu já falei semana passada que a pregação inicial de Jesus Cristo, se vocês se lembram, né, a mensagem, começando por João Batista, era arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo logo em seguida começa seu ministério e ele começa a lançar a mensagem do reino. E o que ele fala? Arrependei-vos. Ele copia João? Não, porque essa era a mensagem. Então arrependimento era uma coisa, né? O arrependimento é uma coisa que é inerente à mensagem. Mas será que eu como pastor e eu como evangelista, quando eu vou anunciar o Senhor, será que eu falo sobre arrependimento ou a pessoa continua naquela vida? Às vezes a gente fica com receio, né? Porque a pessoa pode achar ruim, puxa, ele vai achar que eu estou me metendo na vida dele, né? A mensagem do evangelho envolve esse aspecto, arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Quando Pedro faz o seu primeiro grande discurso evangelístico, se é que a gente pode falar assim, né? Eu não sei se você se lembra do primeiro discurso de João, depois de ele ter ele estava, na verdade, né, justificando o que tinha acontecido ali no Pentecostes. As pessoas começaram a ver os discípulos falando em línguas estranhas, essa coisa toda, começou uma polêmica, e ele chega e faz um discurso e começa a falar sobre o que aconteceu em Jerusalém, na verdade o que aconteceu, né? E aí ele procura mostrar que, muito embora fosse o desígnio de Deus, os moradores, né, boa parte dali rejeitou Jesus e o sacrificaram, né, o mataram, né? Muito embora fosse algo de Deus, mas eles tiveram uma participação. E ele começa a falar sobre isso, né? E ele começa a falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí, quando chega no capítulo 2 e no versículo 37, 36, ele diz assim, Atos 2 e 36, saibam, pois com certeza, todos vocês, casa de Israel, que a esse Jesus,
a quem vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Ele é o Senhor dos senhores e ele é o Messias, o ungido, o Cristo. Ouvindo eles isto, versículo 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Foi a primeira palavra dele, o que eles deviam fazer. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados. Ou seja, e o perdão dos pecados. Então, o perdão, evidentemente, ele é antecedido por uma manifestação de arrependimento, que nós estamos vendo aqui, mas também de fé. Porque essas pessoas também tomaram essa atitude porque de alguma maneira creram. Mas nós vamos ver outro texto onde fala as duas coisas. Onde fala a fé e fala o arrependimento. Então, Pedro diz: vocês têm que se arrepender. E vocês então vão receber o perdão dos pecados. E vocês vão receber o dom do Espírito, né? Então, a vinda do Espírito Santo. O dom do Espírito é a presença de Deus, né? Muito bem. Eu disse anteriormente que esses dois elementos, a fé e o arrependimento, são os primeiros frutos de uma conversão, né? E elas serão manifestadas numa vida que realmente se converte. Ou seja, se não existe arrependimento, se existe permanência na velha vida, não existe conversão. Isso nós podemos dizer tranquilamente. Mas pastor, será que a gente não está julgando? Não, né? Tem que haver mudança. Se a pessoa permanece em todos os erros, em todos os pecados, a vida não muda. Ele simplesmente passou a ser agora um evangélico, né? Um frequentador de igreja. É claro que não aconteceu uma genuína conversão, né? O apóstolo Paulo, ali em Atos capítulo 20, quando ele chama lá em Mileto, ele chama os líderes da igreja de Éfeso, ele está prestes a ser preso, né? Ele dá as últimas instruções para a liderança da igreja de Éfeso, né? E ali em Atos, então, capítulo 20 e versículo de número 17, diz assim: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós. Vocês sabem como eu me portei, né? Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Eu jamais deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então, eu jamais, esse tempo todo que eu estive em Éfeso, durante 3 anos, eu ensinei publicamente nas casas, né? 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Paulo ele resume o ensino dele, evangelístico, né? Porque depois existe todas as coisas que ele ensinava, como deveria ser a vida, mas no tocante à essência, né? Ao princípio, a quando se recebe a mensagem. Então ele dá ênfase na fé em Jesus Cristo, porque a salvação é mediante a fé, mas também precisa de arrependimento. Então nós não podemos esquecer, eu fiz essa volta para justamente mostrar, né, que essa grande bênção da remissão dos pecados, né, que acontece pelo fato dele ter quitado a nossa dívida e por conta disso então somos perdoados, mas mediante uma manifestação de fé nele e arrependimento da velha vida. Porque senão não caracteriza evidentemente essa conversão.
Nós podemos ver alguns exemplos de manifestação de arrependimento de fé. Mais um caso que eu acho muito interessante, não sei se você se lembra dessa passagem, é quando o apóstolo Paulo estava, na época ele estava em Éfeso ele ficou ali aqueles 3 anos e por 3 anos, né? Aproximadamente 3 anos. Atos 19, e versículo de número 11. Atos 19, versículo 11. Diz a palavra de Deus que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Enquanto ele estava pregando lá em Éfeso, né? E ele reunia pessoas, ele pregava o evangelho, e Deus curava as pessoas, Deus fazia coisas por intermédio da vida de Paulo. Né? Maravilhas extraordinárias, de maneira que até os lenços e os aventais de Paulo eram levados aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam com a roupa, os aventais do apóstolo Paulo. Né? 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus Cristo sobre aqueles que tinham espírito imundos ou malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Né? E os que faziam isto, quer dizer, tentavam expulsar aquele demônio lá de uma pessoa, eram 7 filhos de Seva, um judeu principal do sacerdote. Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse, o demônio falou com eles: eu conheço Jesus, e eu bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Eram pessoas que não estavam preparadas, não tinham nem vida para isso, né? Claro que eles sabiam quem eram as pessoas. Mas, eles quer dizer, vocês não são nada. Paulo tem autoridade, é um homem de Deus. Nós conhecemos quem é o Salvador, Jesus. Agora vocês não são nada, o que vocês querem? E saltando neles o homem com o demônio, que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório, todo mundo viu, a todos os que habitavam em Éfeso, uma cidade que já estava recebendo a mensagem, já estavam ouvindo, já sabiam que era Jesus, porque Paulo falava, ensinava, eles tinham algum conhecimento, né? Isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um temor, porque eles viram o que foi falado. Né? Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, e Paulo expulsava demônios, e Paulo fazia maravilhas, mas sobre aqueles, o demônio foi sobre eles, e caiu o temor sobre todos eles, aqueles que viram esse grande fato lá, né? Esse grande acontecimento, e caiu o temor sobre todos, e diz a Bíblia, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Como o nome, né? A pregação, né? Jesus estava recebendo por parte das pessoas fé, o nome era engrandecido, as pessoas passavam a crer, manifestar fé em Jesus. 18. E muitos dos que tinham crido, então fé, e muitos dos que manifestaram fé, vinham o quê? Confessando e publicando os seus feitos. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Que eles estavam confessando e publicando os seus feitos? Eles vinham confessando publicamente os seus pecados, irmãos. Para você ver o que é uma vida realmente nascida de novo. Então ela manifesta a fé, por isso que nós falamos sobre fé e arrependimento, e eles chegavam, eles não eram obrigados a fazer isso, e eles vinham publicamente, talvez dando testemunho, né, do que foi a vida deles, do que eles fizeram. Você já viu alguém dar testemunho? Nós já vimos, né, muitas pessoas darem testemunho do que foi a vida antes de Cristo, como foi o encontro depois, né? E eles faziam isso, mas ninguém pediu a eles, eles vinham deliberadamente.
né? 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros. Livro de bruxaria, né? Aqueles livros que ensinavam aquelas coisas. E os queimaram na presença de todos. Então, isso definitivamente é arrependimento. Quer dizer, quem é a pessoa que vai confessar publicamente, sem ser chamado, o seu pecado na sua vida, se não houver verdadeiramente arrependimento? Então, nós vemos na prática isso. Isso não é conversa, né? E Paulo, ele estimulava, ensinava, né? A fé em Jesus, né? E o arrependimento para com Deus. Não sei se vocês se lembram da experiência de um homem muito conhecido na Bíblia, talvez um dos nomes a respeito de quem mais se pregue e algumas pessoas até cantam, né? Nós temos a música que fala do Zaqueu, né? Lucas, capítulo 19, é um exemplo também de alguém que manifesta uma fé e ao mesmo tempo já manifesta o quê? Arrependimento, pelas palavras que ele diz. Lucas, e aí nós encerramos, tá, irmão? Lucas 19, versículo 1 a 9. Lucas 19, tá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e estava ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um dos chefes dos publicanos, era rico. E procurava ver quem era Jesus. Ele queria saber só quem era Jesus, né? Ele não sabia quem era, queria ver. E ele não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, né? E correndo adiante, ele subiu num sicômoro para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Olha só, né? Jesus passou e viu ele na árvore. Olhou para ele e vendo disse, Zaqueu, desce depressa. Jesus já sabia até o nome dele, né? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Interessante que Zaqueu não sabia quem era, mas Jesus sabia quem era ele, né? Porque é Jesus, né? Chamou pelo nome. Zaqueu, desce. Isso já foi uma bomba já no coração de Zaqueu, né? E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente, recebeu na sua casa. E vendo todos isto, murmuraram e dizendo que Jesus tinha entrado para ser hóspede de um homem pecador. Dentro da casa, Jesus já devia ter falado alguma coisa, né? Porque quando diz que levantando-se Zaqueu, certamente deve ter sido isso dentro da casa dele, imagino. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Isso não significa arrependimento, mas já é um ato de fé, né? Mas depois ele diz, e se alguma coisa ou em alguma coisa eu tenho sido desonesto, eu vou restituir 4 vezes. Então isso aí é a manifestação seguramente de um coração que foi imediatamente já transformado por Deus. Jesus não intimou, né? Então isso são palavras que saem naturalmente, né, de um coração que manifesta a fé, que o cara dizer uma coisa dessa, imagine como é que estava o coração dele, né? E muito provavelmente, né, ele via a possibilidade de ter sido injusto em alguma coisa. Então, de antemão, ele já disse que se ele fez, ele devolve 4 vezes. Então, isso é arrependimento. Eu torno a dizer, e a gente encerra, que isso é importante a gente falar, porque quando a gente fala em perdão dos pecados, em remissão, que foi o assunto que nós tratamos hoje, né, alguém possa, de uma maneira muito sutil, esquecer desse detalhe, né? Claro, esse é um grande privilégio. Imagine, irmãos, nós vamos ver depois que Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados do passado, ele morreu pelos nossos pecados do presente, e ele morreu pelos pecados, né, do porvir, porque nós ainda haveremos de pecar. E aí vem a pergunta, sim, o sacrifício de Cristo não alcança os pecados lá na frente? Sim. Amém, amados?
Semana que vem a gente vê mais alguma coisinha ainda com relação ao aspecto dessa questão da remissão dos pecados, né? Quando a gente se lembra de que nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados, nós não podemos esquecer de que isso deve nos servir de alerta. E o próprio ensino do Senhor nos diz que assim como Deus nos perdoou, nós devemos fazer da mesma maneira com aqueles que nos ofendem e que se arrependem, né? Há muitos anos atrás, eu falando na igreja sobre perdão, perdoar um irmão, quando você faz um estudo sobre isso, invariavelmente você vai ver uma atitude de arrependimento do outro. Muito embora se fala, não, eu perdoo, tal, o perdão ele não pode ser banalizado. Quando você vai ver o estudo sobre perdão, perdoar pessoas, sempre supõe-se que da outra parte também existe o arrependimento. Jesus disse, olha, se ele pecar 70 vezes 7 contra você e se arrepender, você deve perdoá-lo, né? Então o arrependimento requer, assim como nesse caso também. Nosso querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, porque esse certamente foi o nosso maior presente que o Senhor nos deu. O Senhor nos dá tantas coisas nesta vida, coisas que nós valorizamos e muitas vezes nós esquecemos, Senhor, que a nossa maior bênção, a nossa maior dádiva foi a salvação que o Senhor operou em nós, nos libertando, nos resgatando, nos transferindo de um reino onde éramos escravos, prisioneiros, nos levando para o reino do teu Filho amado. Por esta grande bênção que é a remissão dos nossos pecados, ó Deus, o Senhor nos concede isso e nós te louvamos, nós te bendizemos por esta grande bênção, Pai. Nós queremos te pedir em nome de Jesus Cristo que sempre, através do teu Espírito, nós sejamos lembrados. Quando nós estivermos passando por momentos difíceis, e ultimamente, Pai, os momentos têm sido muito difíceis, isso é uma coisa geral que nós temos visto, Pai. Vivemos dias difíceis, momentos difíceis, e muitas vezes nós somos tentados a nos queixar, a reclamar. Que esta palavra, Senhor, possa estar guardada no nosso coração, e conforme diz o apóstolo Paulo, que nós devemos sempre estar dando graças a Ti. Foi assim que a Tua palavra nos trouxe essa mensagem, iniciando, dizendo que nós devemos dar graças sempre por todas essas coisas que o Senhor fez. E que esse sentimento de gratidão, Pai, esteja sempre presente em nossa vida, a tal ponto que quando também nós formos ofendidos e houver por parte do ofensor também uma manifestação de arrependimento, também que a gente esteja pronto para perdoar. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que Tu nos leve até a nossa casa, que o Senhor nos guarde, Pai, nesses dias difíceis, que nós possamos sair daqui cobertos com a Tua graça, com o Teu poder e com a Tua palavra, Senhor, plantada em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, repouso, uma noite de descanso, e que no dia de amanhã, Senhor, nós possamos sair para os nossos afazeres, sempre nos lembrando desta grande graça que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos, Pai, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, querido.